agora a gente fala sobre uma iniciativa muito bacana, Fomento à Literatura às Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social. Esse é o objetivo do Clubinho da Lua em sua primeira edição. Converso agora com a jovem autora Luísa Meireles e também Juliana Medeiros, editora do Cria Criança. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, tudo bem? Iniciativa muito bacana de reforçar a importância da inclusão social e também o acesso à cultura desde cedo, né? Com certeza. Luísa tem 12 anos, 14 na verdade hoje, e ela começou a escrever muito cedo, com 7. E a gente teve o objetivo de criar esse projeto justamente para levar o exemplo dela de que é possível escrever, criar histórias e viver muitas oportunidades a partir da literatura para outras crianças, para que elas se espelhassem em Luísa e pudessem criar suas próprias histórias. Para o pessoal de casa entender, mãe e filha. Isso, mãe e filha. E para a mãe, o orgulho de ter a filha desde cedo ali, aos 7 anos, né? Primeira obra. Isso, ela começou com 7. Desde cedo. É muito orgulho, porque a gente criou esse hábito, né? A gente lia para ela quando ela estava na minha barriga. Então, quando ela cresceu, a gente começou a levar em eventos literários. Então, é muito bom quando a gente vê que o que a gente planta nos nossos filhos, a gente colhe depois, né? E ver que ela pode levar esse exemplo para tantas crianças. Para mim é muito gratificante. Hoje, Luísa está com 14, começou a escrever aos 7. Isso. Já são o quê? 5 obras, né? Você me disse. 5 obras. Esse livro, inclusive, é uma das obras. Exatamente. A menina que morava no hotel de cabeça para baixo. Agora, de onde vem a inspiração para escrever? Esse daqui foi o meu primeiro livro, A Menina que Morava no Hotel de Cabeça para Baixo. E eu acho que a inspiração vem muito de coisas que eu vivo. Eu vivo muitas coisas e eu coloco nos meus livros e também coisas que eu vejo ao meu redor. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de observar o que acontece ao meu redor, as coisas. Então, eu acho que isso me ajuda bastante na hora que eu vou escrever. Porque eu pego situações que eu já vivi, que eu observo. E isso é legal, porque eu pego situações diárias e coloco nas minhas histórias. Nós poderíamos ter um número maior de leitores, felizmente, até por conta da tecnologia, alguns até dizem que seria o contrário, mas por conta da tecnologia tem tido uma aproximação com o público jovem, né? As redes sociais, inclusive, têm favorecido isso. Para você, Luísa, como é que é ver, como é que é você ter acesso à literatura, acompanhar a movimentação e ver que cada vez mais jovens têm gostado, ingressado nesse universo? Eu acho que isso é muito importante porque eu escrevo para as crianças. Então, para mim, é muito importante que elas leiam as minhas histórias. E quando eu vejo que elas estão engajadas em ler os livros e para os eventos literários, de saber o que está acontecendo, isso me deixa realmente muito feliz, porque é o que eu quero. Eu quero que mais crianças leiam e escrevam se elas quiserem. Juliana, e para você, o que os jovens estão agora gostando e querendo ler? No momento a gente está naquela fase, né, deles estão descobrindo muita coisa, a internet também tem a parte boa e tem a parte ruim, então eu acho que essas questões que trazem muito do dia a dia, né, que trazem as questões do cotidiano, eles estão se interessando muito em ler. Uma coisa que eu tenho gostado bastante são os reviews das obras, né? A gente tem muito isso. Com o TikTok, com o Instagram, muitos influenciadores têm utilizado essas plataformas para fazer as análises das obras e aproximar o público, né? Muitas pessoas conhecem algumas obras a partir justamente dessas pessoas. Inclusive, alguns clássicos da nossa literatura. Algumas pessoas estão descobrindo por conta deles. Exato, e é muito bacana porque a gente vê que a gente está aproximando, né, o passado com o presente. A gente teve num evento recentemente e o que veio à mesa foi Dom Casmurro. Estava eu, ela e uma outra adolescente de 16 anos e assim, você não imagina que meninas de 14 e 16 estão lendo Dom Casmurro. E foi um assunto que veio, foi muito bacana, porque a internet, ela é boa para isso, ela aproxima a gente, ela traz exemplos. Então, ela faz a nossa lista de livros nunca diminuir, né? Sempre a lista está crescendo, porque a gente vê uma indicação, já coloca na lista. Então, eu acho muito bacana. E para você, Luísa, o que você mais gosta de ler? Escrever eu sei que você gosta. Agora, de ler, o que você gosta mais? Eu gosto de ler biografias, porque eu acho que é sempre bom a gente saber sobre as pessoas que foram importantes para a história e saber um pouco mais de como que elas viraram importantes. Eu gosto bastante de ler biografia. Diário também, porque eu acho que a gente conhece a pessoa que está escrevendo a história, tanto que, se ela esteja falando dela mesma ou de outra pessoa, mas eu gosto bastante também. E eu acho que é bem legal ler e só traz benefícios para a sua vida. As atividades começam na próxima semana, quinta-feira, dia 29, e vão se estender até final de setembro, né?
Isso, é de 29 de agosto até 30 de setembro. A gente vai visitar 5 instituições com o Clubinho da Lua, que é uma ação que a gente está assim, muito feliz em conseguir realizar. É um projeto que foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo Bahia, no editado Paulo Gustavo Bahia. Tem o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo. E, assim, para a gente é muito gratificante, porque a gente está levando literatura, teatro e escrita para as crianças, porque existem 3 momentos nesse projeto. Primeiro, ela compartilha a experiência dela, ela fala de onde ela veio, que é uma fase que se chama Você Também Pode Ser um Altomirim, justamente para tocar essas crianças e mostrar que elas também podem. Depois tem a leitura encenada desse livro, A Menina que Morava no Hotel de Cabeça para Baixo, com Manu Santiago e Ana Mendes. E, por fim, tem a fase que as crianças colocam a mão na massa, que é o que a gente está assim, mais empolgado, que é a oficina de escrita. Cada criança vai produzir sua própria história e o seu livro. Que bacana, que bacana. E com certeza transforma. A literatura desde cedo muda completamente, não é? Eu queria que você passasse a sua experiência para o pessoal que está em casa, para os pais, até mesmo para as crianças e jovens que estão assistindo. Muda completamente, não é, Luísa? Exatamente. Minha mãe e meu pai leem para mim desde que eu estava na barriga de minha mãe. E eu acredito que quando eu nasci, eles continuaram a ler para mim, começaram a me levar em feiras. E eu acho que isso mudou. Eu acho que eu sou uma pessoa diferente hoje por causa dos livros. Eu acho que os livros me fazem uma pessoa melhor, porque eu aprendo mais, eu sei conversar melhor com as pessoas, eu tenho um vocabulário maior. Então, eu acredito que os livros, eles só trazem benefícios para você e realmente para a sua vida. E você, com os livros, você tem contato com diversas experiências que você pode não ter na sua vida. E você começa a pensar mais no outro. Como é a vida da outra pessoa e se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é extremamente importante. E para o pessoal acompanhar, tanto você quanto o projeto, tem redes sociais, como é que faz para seguir? Para me seguir, eu tenho um Instagram, que é @luisaconz_m3m, que eu falo sobre os meus livros, os eventos que eu vou estar participando, os eventos que estão acontecendo em Salvador e em outras cidades que eu vou. Faço dicas de livro, então basicamente ao redor da literatura o meu conteúdo. Gente, para acompanhar o projeto, pode ser no @Cria Criança Editora ou Ateliê Chegança, que acompanha lá todos os acontecimentos do Clubinho da Lua. Luísa, Juliana, obrigado pela participação. Obrigada. Sucesso, parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Obrigada.